Menino de 7 anos morre soterrado depois de deslizamento de terra em Petrópolis. A Câmara Municipal de Campos apresenta indícios de irregularidades em contratos da gestão de Rosinha. E Dia da Mulher, movimento consegue lei que diminui a discriminação no mercado de trabalho. Quinta-feira, 8 de março, começa agora o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda, principalmente você, mulher, por esse dia maravilhoso, 8 de março. Vamos juntos aqui no nosso Jornal Vespertino, que é o único que tem notícias de todo o interior do Rio de Janeiro, de norte a sul, da serra ao mar. Está tudo concentrado aqui, você fica sabendo a partir de agora. E a gente começa essa edição falando que o Ministério Público vai analisar imagens das câmeras de segurança para identificar se garotas de programa e outras pessoas não autorizadas tiveram acesso às 6 suítes descobertas nesta quarta-feira dentro da cadeia pública de Benfica. Léo Santana conta tudo. Parece um motel, mas esse espaço recém-reformado foi descoberto pelo Ministério Público dentro da cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. São 6 suítes para 27 presos autorizados pela Justiça a ter visitas íntimas, sendo 2 detentos da Lava Jato que não tiveram os nomes divulgados. Agora o Ministério Público vai analisar as imagens das câmeras de segurança do 4º andar do presídio. O objetivo é identificar se pessoas não autorizadas tiveram acesso a esses quartos, incluindo outros presos e até mesmo garotas de programa. Nós temos que analisar horas e horas de filmagem e como essas estruturas e quando e por quem também essas estruturas foram montadas. É aqui onde estão os presos acusados de corrupção pela Operação Lava Jato no Estado. Entre eles, os deputados Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo, todos do MDB. O ex-governador Sérgio Cabral também cumpriu pena aqui, antes de ser transferido para Curitiba por ter regalias na prisão. Nesta quarta-feira, R$10 mil em dinheiro vivo foram apreendidos em uma varredura nas celas. E as atividades suspeitas no sistema prisional do Rio não param por aí. A quantidade de quartos, para o número de presos e a qualidade do material, é agora que a gente vai apurar. Olha, é um absurdo que isso tenha que ser investigado, porque isso pode ter acontecido realmente numa cadeia desse país, que é um país de injustiça, né? Eu vou te contar uma coisa, o colarinho branco, meu filho, o ladrão bandido de colarinho branco, ele nunca vai ter a punição que ele merece. Foi realizada ontem a primeira reunião de trabalho entre os comandos das polícias civil e militar com a cúpula da intervenção federal. Nada foi anunciado. Enquanto isso, a Polícia Militar continua vivendo dias de precariedade. Quem conta essa é o Cid Marcos. Pode rodar. Nem o mato em volta dos carros consegue esconder tantos problemas. Viaturas que apodrecem no tempo, como esta enferrujada. Em todas falta algo: porta, vidros, até peças estão pelo chão. Os carros da PM estão num depósito em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas os problemas da frota atingem também os veículos que estão em uso, como revela um policial. Não tem farol, não tem pneu, algumas não tem nem parafuso na roda. Tá crítico. Sem viaturas, ele denuncia que colegas fazem ronda com os próprios carros. Quando há necessidade, o colega que põe seu carro na rua é que sai prejudicado. E o Estado não ressarce o combustível. O combustível sai do bolso de cada policial. Até o fim do mês que vem, o Estado quer entregar 290 viaturas novas. Em meio ao caos, o governo do estado prometeu ainda reformar 748 viaturas que estão paradas. O problema é que esse número representa muito pouco, apenas 30% dos carros que estão fora de uso. Para este especialista, apenas isso não basta. Eu quero ver as ações de médio e longo prazo. Se tivermos sinalizações de médio e longo prazo, a chance de nós termos alguma coisa, um legado mais positivo para o próximo governo que vem, para o próximo gestor que vai chegar, aí seria mais interessante. Enquanto nada muda, as reuniões da intervenção federal não param. As autoridades continuam apostando no discurso da integração. Uma integração plena das polícias. Quem não tiver integrado não pertencerá à nossa equipe. Eu acho que nada vai melhorar. O que nos ampara não muda. Eu acho que o que eles estão tentando fazer é desmoralizar as Forças Armadas, assim como
A PMR já está desmoralizada. Engraçado que a frota de viaturas da polícia está aí sucateada, está dessa forma, mas a frota de veículos oficiais das nossas autoridades do Estado, com certeza, estão com carros novos, né? Novíssimos, de luxo até. A gente vai para o intervalo, mas já a gente traz aqui, olha, um menino de 7 anos morreu soterrado em Petrópolis com as chuvas que caíram nas últimas horas. Já estamos de volta e agora para falar de uma tragédia. Infelizmente, um menino de apenas 7 anos morreu soterrado hoje depois de um deslizamento no distrito da Posse, que fica em Petrópolis. Os estragos das chuvas também aconteceram no município de Areal, onde uma ponte foi ao chão. Quem conta tudo agora é o repórter Carlos Miranda com imagens do Michel de Carvalho. Veja. A chuva da madrugada castigou o distrito da Posse em Petrópolis. No bairro Nossa Senhora de Fátima, um menino de 7 anos morreu. Pedro Emanuel Lopes foi soterrado. Nesse vídeo divulgado em uma rede social, ele aparece cantando. Só existe um Deus pra mim. Aqui ficavam 2 residências. O deslizamento veio lá de cima e destruiu praticamente tudo. O menino de 7 anos estava em uma dessas casas. Agora os moradores trabalham aqui para tentar recuperar o pouco que sobrou. No local, encontramos o avô do menino. É difícil para todos vocês? É difícil, né? Então, fazer de quê, né? O que a gente pode fazer? Né? Agora, né, orar para a pessoa com o coração, né? Tá, consola o coração. Né? Em 24 horas, foram 137 milímetros de chuva. O solo encharcado também provocou deslizamentos. Na estrada União e Indústria, principal via da cidade, rochas interromperam o trânsito. Esta mulher passava na hora. Aí eu vim, corri, aí quando eu cheguei aqui, ela acabou de cair na rua. A hora 10 para as 8, por aí. Uma escola foi fechada porque a barreira atingiu os fundos da unidade. E casas ainda estão em risco. A senhora fica com medo? Eu estou com medo, eu estou com muito medo. A senhora não tem outro lugar para ficar? Não tem, no momento, não tem lugar nenhum para ir. A chuva forte também atingiu o município vizinho de Areal, onde ruas e casas foram alagadas. Na cidade de São José do Vale do Rio Preto, uma ponte caiu e deixou moradores de um bairro isolados. Um dos acessos do município também foi fechado. Por causa do solo encharcado, uma casa inteira veio abaixo. Lembrando que a morte desse menino, né, a segunda vítima das chuvas aí na cidade de Petrópolis, a segunda morte, é muito lamentável. Todos os anos a gente tem essa perda, esse saldo de mortos nas chuvas que atingem o Rio de Janeiro. Veja essa aqui, a RJ-163, que liga a Presidente Dutra a Visconde de Mauá, continua interditada. A via está bloqueada por tempo indeterminado para limpeza e estudo de segurança lá da via. Pelo menos 50 barreiras caíram na região depois das fortes chuvas do último fim de semana. Trabalham lá no local técnicos do DENIT, da Defesa Civil, geólogos. Os moradores e comerciantes temem pelo desabastecimento de combustível e alimentos na cidade. A reportagem completa, feita por Cid Marcos e Dácio Júnior, você acompanha daqui a pouco no seu SBT Brasil. E olha, a chuva que tem provocado mortes e estragos deve continuar, gente. Então vamos à redação lá na Serra falar com o repórter Carlos Miranda, já está na nossa janela, está acompanhando de perto essa situação na região. Carlos, quais regiões terão mais chuvas intensas nessa sexta-feira? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, o alerta para temporais continua para todo o estado. Amanhã o tempo deve ficar nublado, com possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. Atenção especial para os municípios de Petrópolis, Areal e São José do Vale do Rio Preto, na região serrana, onde já choveu bastante de ontem para hoje. O acumulado de chuva é grande e isso pode causar deslizamento, já que o solo está encharcado. Deve chover também em Teresópolis e Nova Friburgo. As pessoas que moram em áreas de risco devem ficar atentas. Em caso de chuva forte, procurar um local seguro. E a gente sempre lembra, né? O telefone da Defesa Civil, que funciona 24 horas, é o 199, Salutiel. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. Então, a região serrana, principalmente, segue em estado de atenção aí, gente. Vamos ficar em alerta. E em Maricá, um homem, nessa manhã, causou pânico a funcionários e usuários dos Correios.
Armado, ele rendeu quem estava na agência e por mais de 1 hora os fez reféns. Depois de liberar a todos, ameaçou a própria vida. Foi longa a negociação com a polícia e a gente acompanha os detalhes agora. O tumulto aconteceu na agência dos Correios da rodovia Amaral Peixoto. Por volta das 10 da manhã, um homem identificado como capitão do Exército sacou uma arma ao ser comunicado que sua correspondência não havia chegado. Cerca de 10 pessoas foram feitas reféns, entre funcionários e clientes. A Polícia Militar e o Exército foram acionados. Meia hora depois, ele libertou a todos, mas ficou acorrentado na agência, ameaçando tirar a própria vida. A polícia conseguiu negociar até que ele entregou a arma e se rendeu. E hoje é Dia Internacional da Mulher. Essa data não poderia, claro, passar em branco por aqui. Por isso, a nossa equipe foi à cidade de Macaé conhecer um coletivo de mulheres que conseguiu aprovar uma lei municipal que pune empresas que praticarem discriminação contra a mulher. Tudo pelo fim do preconceito e mais igualdade no mercado de trabalho. Veja só. Sinônimos de luta, coragem, determinação e amor. O Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, é um dia que tem uma história muito forte de resistência da mulher. Uma luta que tem mesmo que continuar, afinal de contas a situação ainda preocupa. Os índices de violência contra a mulher continuam altos. A cada 6 segundos uma mulher é agredida no Brasil. Nos postos de trabalho, nós também ainda somos minoria. Dados de 2016 do IBGE mostram que, apesar das mulheres representarem mais da metade da população, apenas 37,8% delas ocupam cargos gerenciais públicos ou privados. No Senado, apenas 12% são mulheres, contra 80% dos homens. Pesquisas recentes revelam que mulheres brasileiras ainda ganham 23% a menos para exercerem o mesmo cargo de um homem. E a discriminação não para por aí. Nos classificados, não é difícil encontrar ofertas de emprego que exijam mulheres sem filhos. Alguns pedem até que sejam solteiras. Inibem o acesso da mulher ao mercado de trabalho através de ações machistas em geral, com perguntas que não são feitas para os homens. E para combater tudo isso, nasceu o Coletivo de Mulheres de Macaé, um grupo que se reúne há cerca de 1 ano para lutar por direitos e igualdades. Algumas vitórias já chegaram. Uma delas foi a aprovação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Macaé que multa, inibe e combate o machismo no âmbito trabalhista. Fica proibido a exigência ou solicitação de testes de urina ou sangue para verificação de estado de gravidez em processos de seleção para admissão ao emprego, de comprovação de esterilização para admissão ou permanência no emprego, de exame ginecológico periódico como condição de permanência no emprego, discriminação de mulheres casadas, mães, negras ou trans nos processos de seleção ou rescisão de emprego, e exigência de fotos e seleção a partir do critério de boa aparência para admissão. As penalidades são de advertência, multa, suspensão temporária da autorização de funcionamento e cassação da autorização de funcionamento da empresa. Isso é essencial para a liberdade da mulher, ela ter a sua independência, ela ser capaz de trabalhar. E quando a gente vive numa sociedade que ainda faz esse tipo de assédio, a gente continua perdendo na questão do direito da mulher. Um movimento social, uma luta de todas e por todas, para que cada vez mais fique claro que lugar de mulher é onde ela quiser. É a prova daquele ditado antigo, né, de que a união faz a força. Tá vendo só? Grupo de mulheres aí lutando por seus direitos, conseguiu aprovar uma lei municipal em defesa dos direitos femininos. Que bacana, hein? Aquele intervalo, daqui a pouco você vai ver que a CPI na Câmara de Vereadores de Campos está apontando lá indícios de irregularidades em contratos da gestão de Rosinha Garotinho no município. Volto já. Já estamos de volta. E aí, para falar agora de política no interior do Rio de Janeiro. CPI da Câmara Municipal de Campos, no norte do estado, apresenta indícios de irregularidades nos contratos da gestão de Rosinha Garotinho. O relatório foi apresentado ontem, por isso vamos ao litoral conversar com a repórter Bárbara Storck, que tem mais informações. Babi, boa noite para você. Quais irregularidades foram apontadas e quanto tempo durou essa investigação aí? Oi, Salu, boa noite para todo mundo. Olha, foram 9 meses de investigações sobre os contratos firmados entre a Prefeitura de Campos e a empresa Odebrecht durante a gestão de Rosinha Garotinho. E de acordo com o relatório que foi apresentado ontem na Câmara de Vereadores de Campos, há indícios de associação criminosa,
fraude ao caráter competitivo de licitação, fraude de concorrência, corrupção passiva, Caixa 2 eleitoral e improbidade administrativa. De acordo com a comissão parlamentar, 5 ex-secretários do município foram ouvidos durante as investigações. A defesa da ex-prefeita Rosinha Garotinho e a assessoria de imprensa da empresa Odebrecht informaram que precisam ter acesso a esse relatório para só depois poderem se manifestar, Salu. Ok, obrigado, Babi, pelas informações. São indícios, né? Por enquanto, né, tem muita água para passar debaixo da ponte, como diz o ditado popular, e a gente vai continuar acompanhando aí o desfecho. E olha, os ministérios públicos dos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo desencadearam ontem a Operação Conexão para combater aí a ação clandestina, o furto, né, de petróleo bruto em dutos da Transpetro nos 4 estados. O inquérito, gente, aponta prejuízos de quase R$300 mil. Vamos à redação novamente, vamos falar agora com o Carlos de novo, que tem as informações. Carlos, aqui no Rio de Janeiro, foram cumpridos mandados aonde? Salutiel, ao todo, no país foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. A operação foi organizada por agentes do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Aqui no Rio de Janeiro, os alvos foram 2 fazendas da cidade de Guapimirim, onde começaram as denúncias de furto de petróleo. Com autorização do juiz da 2ª Vara da Comarca da cidade, caminhões que saíam das 2 propriedades suspeitas começaram a ser monitorados. Daí, foi possível identificar os locais onde os veículos faziam paradas com os produtos do furto. Uma fazenda de Guapimirim apareceu em outros registros da Transpetro sobre extração clandestina de petróleo. Segundo o Ministério Público, uma pessoa da empresa chegou a ser impedida por homens armados de fazer manutenção dos dutos. O Ministério Público ainda não divulgou um balanço desta operação. Salutiel. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. Vejam só, né? Essas tubulações passam pelas propriedades, pelas fazendas, e aí os proprietários ali furtando, né? Pegando o petróleo. Eu vou te contar, né? Mutreta em tudo. E em Nova Friburgo continua sofrendo lá, né? A cidade com a escuridão nas ruas. Moradores têm denunciado nas nossas redes sociais a falta de luz nos postes da cidade. Uma empresa foi licitada de forma emergencial para realizar serviços de manutenção na iluminação pública de Nova Friburgo, que é a Fulltech Engenharia, mas acontece que o contrato ainda não foi assinado. A prefeitura diz que a documentação está sendo analisada na Controladoria Geral do município. Enquanto ninguém faz nada, o morador de Nova Friburgo segue pagando na conta de luz lá aquela taxa, mas para ficar no escuro. É um absurdo isso, né? Eu vou te contar, o consumidor, o cidadão, a população sempre fica em último plano. Vamos saber o que também é notícia em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, por isso roda o nosso giro pelas cidades, vamos ver? A Polícia Civil prendeu na tarde de ontem 2 homens de 20 e 24 anos de idade acusados de fornecerem maconha no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Os suspeitos forneciam maconha mais cara e de qualidade superior para clientes de maior poder aquisitivo, segundo as investigações. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Prisões também em Cabo Frio, na região dos Lagos. 2 homens foram presos no bairro Jardim Esperança, portando uma pistola 9mm. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e ainda tentaram fugir da PM. Contra um dos suspeitos já existia um mandado de prisão por tráfico em Armação dos Búzios. Carro furtado há 4 anos é recuperado pela Polícia Rodoviária Federal. A abordagem aconteceu na BR-101, à altura de Rio Bonito. O motorista foi detido com documentos clonados. O carro havia sido roubado em Campo Grande no ano de 2014. Um menor de 14 anos foi apreendido e um jovem de 18 anos preso na noite de ontem no bairro Alto do Floresta, em Nova Friburgo. Eles tentaram escapar dos policiais, mas foram capturados. A dupla estava com 14 munições de revólver calibre 38 e 6 carregadores de rádio portátil. Os suspeitos ainda ofereceram suborno de R$ 750 aos agentes. Acabou! Poxa, que pena! Passa muito rápido, mas antes, é claro, aquele beijo grande para todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Temos aqui a Karine Cerqueira, temos a Zane aqui como câmera, temos as nossas produtoras, a Ju Guimarães, a Tassiana Ferrante, temos a repórter Babi Stork, e também o setor comercial está repleto de mulheres. Temos a Bia lá em Petrópolis, temos também a Alessandra em Campos, a Ju Figueiredo,
lá em Rio das Ostras. Olha, essa mulherada, meu amigo, é que faz aqui de verdade o nosso trabalho. Eu estou aqui apenas reportando as informações que elas trazem pra gente, tá certo? Parabéns a todas as mulheres. Vou ficando por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Tchau e até amanhã.